Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar a função logarítmica. O objetivo da aula é definir função logarítmica, discutir os principais elementos a respeito da função logarítmica, resolver equações e inequações que envolvem logaritmos e discutir algumas aplicações da função logarítmica. Definição: chama-se função logarítmica toda função f de domínio reais, positivos, não nulos e contradomínio conjunto dos reais que associa a cada número real positivo x o logaritmo log de x na base A, sendo A um número real positivo e diferente de 1 para que exista esse logaritmo. Por exemplo, nesse caso, f de x é igual log de x na base 2. Letra B, f de x igual log de x na base 0,4. E letra C, f de x igual ln de x. Lembrando que ln de x é o logaritmo de x na base E, onde E é o número de Euler. Vocês estão vendo que o domínio da função logarítmica é o conjunto dos reais, não nulos, positivos, ou seja, eu só posso calcular o f de x para valores de x não nulos e positivos. Exemplo: dados f de x igual log de x mais 1 na base 3, g de x igual x mais g de x igual a 4 mais log de x na base 2 e h de x igual log de 2x, determine primeiramente aqui o f de 2. Vocês estão vendo que essas três funções são variações da função logarítmica, né? Então, calcular o f de 2 significa substituir o x pelo 2. Então, f de 2 é igual log de 2 mais 1 na base 3, ou seja, log de 3 na base 3, que nós sabemos que vale 1. Agora, vamos calcular o g de 1 e o g de raiz de 2. O g de 1 vai ficar 4 mais log de 1 na base 2. Log de 1 na base 2 vale 0. Então, 4 mais 0 é igual a 4. E o g de raiz de 2 é igual a 4 mais log de raiz de 2 na base 2. Esse raiz de 2 nós podemos escrever como 2 elevado a meio. Vamos aplicar a propriedade da potência. Esse meio está na potência do 2. Posso passar aqui multiplicando, ficando assim 4 mais meio que multiplica log de 2 na base 2. Esse log de 2 na base 2 vale 1. Então, 4 mais meio vezes 1 é 4 mais meio. No caso, ficaria 9 sobre 2, realizando essa soma aqui. E o item C, o h de 50. Então, no lugar do x, nós vamos substituir 50, ficando assim, logaritmo de 2 vezes 50, logaritmo de 100. Lembrando que aqui a base é 10. Então, 10 é elevado a que número dá 100? Esse número só pode ser o 2. Portanto, o h de 50 é igual a 2. Agora, vamos falar sobre o gráfico da função logarítmica. Exemplo: f de x igual log de x na base 2. Vamos escolher valores para x, achar o valor do y, calculando o f do x, montar os pares ordenados e jogar esses valores no plano cartesiano. Vocês estão vendo que os valores de x escolhidos são esses. Lembrando que o domínio da função logarítmica é o conjunto dos reais positivos menos o zero. Então, aqui nós só podemos pegar valores dessa forma. Sendo assim, se o x for 1 sobre 8, qual seria o f de 1 sobre 8? F de 1 sobre 8 vai ficar igual logaritmo de 1 sobre 8 na base 2. Então, 2 elevado a que número resulta em 1 sobre 8? Esse número só pode ser o menos 3.
ou seja, o f de 1 sobre 8 é igual a menos 3. Do mesmo modo, o f de 1/4 é igual a menos 2, o f de meio é igual a menos 1, e de modo análogo, nós continuamos esses cálculos para esses valores de x, obtendo estes valores para y. Portanto, construindo estes pares ordenados e jogando no plano cartesiano, nós vamos encontrar esse conjunto de pontos e, ligando eles, nós obtemos assim o gráfico da função logarítmica para este exemplo. Segundo exemplo, f de x igual log de x na base meio. Vocês estão vendo que agora a base é essa fração. Deste modo, nós vamos selecionar valores para x, calcular o f desses valores escolhidos, construir os pares ordenados e jogar no plano cartesiano. Por exemplo, quando x é 8, logaritmo de 8 na base meio, ou seja, meio elevado a que número resulta em 8? Esse número tem que ser o menos 3, pois meio elevado a menos 3, expoente negativo inverte. Então, o meio elevado a menos 3 resulta em 2 elevado a 3, que vale 8. Ou seja, o valor do logaritmo de 8 na base meio só pode ser menos 3. Continuando esse raciocínio para esses valores de x, nós encontramos estes valores para y. Jogando esses pontos no plano cartesiano, nós vamos obter esse conjunto de pontos aqui, que está em destaque, e ligando eles, nós obtemos o gráfico dessa função logarítmica. Vocês estão vendo que, nesse segundo exemplo, quando nós aumentamos os valores de x, o valor do y diminui. Isso significa que essa função aqui, ela é uma função decrescente. Já no exemplo anterior, quando nós aumentamos o valor de x, o valor de y também aumenta. Isso significa que a função do exemplo anterior é uma função crescente. E a diferença entre elas é que a função anterior, a base é um número maior do que 1, e já nesse exemplo aqui, a base é um número entre 0 e 1. Observação: em relação à função logarítmica escrita da forma f de x igual log de x na base a, onde esse número a tem que ser um número diferente de 1 e maior do que 0, nós podemos concluir que, primeiro, o gráfico dessa função não intercepta o eixo y. Isso porque a função logarítmica não está definida para x igual a 0. Lembrando que o domínio da função logarítmica é o conjunto dos reais positivos não nulos, ou seja, não posso fazer o f de 0, consequentemente, o gráfico não intercepta o eixo y, pois no eixo y, todos os pontos, a coordenada x vale 0. Segunda observação, o gráfico de f passa pelo ponto 1, 0, pois o f de 1 é igual log de 1 na base a, e para todo a, o log de 1 na base a vale 0. Ou seja, quando x vale 1, o y vale 0. Isso significa que a função passa nesse ponto. Terceira observação, quando o número a é um número maior do que 1, a função logarítmica ela é crescente, como nós vimos no primeiro exemplo de gráfico. Isso significa que, sempre quando x1 é maior do que x2, tem-se que o f de x1 é maior que o f de x2 e vice-versa. Se o f de x1 é maior que o f de x2, então x1 é maior do que x2. Quarta observação, quando o número a é um número entre 0 e 1, a função logarítmica ela é decrescente. Isso significa que, sempre quando x1 é maior do que x2,
tem-se que o f de x1 é menor que o f de x2. Também, se o f de x1 é menor que o f de x2, tem-se que x1 é maior do que o x2. A função logarítmica f de r asterisco mais em r, dada por f de x igual a log de x na base a, onde o número a é diferente de 1 e maior do que 0, essa função logarítmica ela é bijetiva. Logo, ela possui uma inversa. E a inversa dessa função logarítmica é justamente a função de r em r asterisco mais, definida por g de x igual a elevado a x, onde o a é diferente de 1 e o a é maior do que 0. De fato, como é que nós determinamos a função inversa? Nós substituímos o f de x pelo y, então y é igual log de x na base a. Agora, onde está escrito y, nós escrevemos x, e onde está escrito x, nós escrevemos y. Agora, a ideia é tentar isolar de alguma forma esse valor de y. Então, nessa implicação aqui, nós utilizamos a definição de logaritmo, ou seja, esse elevado a esse é igual a esse, isto é, y é igual a elevado a x, e nessa expressão nós conseguimos isolar o valor do y, então nós chegamos na expressão da inversa. Então, a inversa da função logaritmo de x na base a é justamente a função exponencial cuja base é esse número a. Agora, por que essa função logarítmica ela é bijetiva? Nós vimos na aula sobre logaritmo que sempre que nós escolhemos valores diferentes nesse conjunto, o logaritmo deles também vai ser diferente. Isso significa que essa função logarítmica ela é injetiva. Também, para qualquer número real, existe um número real não nulo positivo, de forma que o f desse número real que existe é o número que você escolheu. Também, o contradomínio dessa função logarítmica é igual ao conjunto imagem, como nós podemos perceber nos dois exemplos anteriores. Isso significa que a função é bijetiva, logo possui inversa, e a inversa da função logarítmica é justamente a função exponencial. Aqui nós temos um diagrama separado aqui em duas situações. A primeira delas é quando o a é um número maior do que 1. Nós vimos que o gráfico da função logarítmica tem esse comportamento, e nós estudamos também na aula de função exponencial que o gráfico da função exponencial nesse caso é dessa forma. Se você olhar bem, esses dois gráficos são simétricos em relação à reta x igual a y, como nós vimos na aula sobre função inversa. Do mesmo modo acontece quando a é um número entre 0 e 1. Agora vamos falar sobre equação logarítmica. Exemplo, vamos considerar essa equação aqui, logaritmo de x menos 3 na base 2 mais log de x na base 2 igual a 2. Sempre quando nós temos uma equação logarítmica, o primeiro passo é analisar a condição de existência do logaritmo. Como nesse caso nós temos dois logaritmos, então nós temos que analisar cada um separado. Primeiramente, para esse logaritmo existir, o x menos 3 tem que ser maior do que 0. E para o segundo logaritmo existir, o x tem que ser maior do que 0. Ou seja, nesse primeiro caso, x menos 3 é maior do que 0, o 3 está negativo, passa positivo, isso significa que o x é maior do que 3. No segundo logaritmo, o x é maior do que 0, então x tem que ser maior do que 3 e x tem que ser maior do que 0. A interseção entre essas duas informações é justamente x ser maior do que 3. Agora, nós vamos realizar cálculos para determinar os valores de x que satisfazem essa igualdade, e posteriormente nós temos que fazer a verificação destes valores
em relação à condição de existência que nós encontramos aqui. Nessa expressão aqui, vocês estão vendo que desse lado esquerdo da igualdade, nós temos uma soma de logaritmos de mesma base. Nós podemos aplicar aquela primeira propriedade de logaritmo, que era o logaritmo do produto, de uma maneira um pouco diferente. Na verdade, nós vamos estar utilizando ela no sentido inverso. Aqui nós temos a soma e vamos escrever essa expressão toda como um logaritmo só, multiplicando o x menos 3 com o x. Então, esse lado esquerdo pode ser escrito dessa forma, que é igual a 2. Daqui, nós podemos prosseguir os cálculos de dois modos diferentes. O primeiro, eu estou aplicando aqui a definição de logaritmo, ou seja, 2 elevado a 2 é igual a x menos 3 que multiplica x. Fazendo a multiplicação aqui para o x vezes x é x², x vezes menos 3 é menos 3x, aqui resulta 4, passa para o outro lado, menos 4. Então, nós temos essa igualdade que nós resolvemos utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, primeiro calculando o valor do delta, delta vai ser b² menos 4, que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é menos 4. Ou seja, delta vai ser 9 mais 16, que vale 25. Isso implica que x é igual a menos b, então menos 3, que é mais 3, mais ou menos raiz de delta. O delta vale 25, dividido por 2 vezes a, que dá 2. Considerando aqui o sinal de mais, sendo que raiz de 25 é 5, 3 mais 5 é 8, dividido por 2 é 4. Agora, considerando o sinal de menos, 3 menos 5 é menos 2, dividido por 2 é menos 1. Então, nós encontramos estes dois valores de x. Agora, nós temos que verificar se a condição de existência é válida para cada valor de x. Sendo assim, verificando a condição de existência, descartamos a possibilidade de x igual a menos 1, pois, para ser solução dessa equação, o x tem que ser maior do que 3. Portanto, descartamos esse valor para x e a solução é x igual a 4. O segundo modo de resolução dessa equação é escrever esse 2 como um logaritmo da base 2. Nós sabemos que 2 pode ser escrito como logaritmo de 4 na base 2. Como eu tenho uma igualdade de dois logaritmos de mesma base, isso significa que esse logaritmando é igual a esse logaritmando. Ou seja, x menos 3 que multiplica x é igual a 4. Fazendo a multiplicação do x e depois o 4 está positivo, passa para o outro lado negativo, nós encontramos a mesma equação do segundo grau, que possui as mesmas raízes, e o procedimento aqui é análogo a partir desse ponto, né? Isso significa que, de fato, a solução dessa equação é x igual a 4. Outro exemplo, logaritmo de x² menos 3x menos 1 na base 3 igual 1 mais logaritmo de x menos 2 na base 3. Como eu disse, primeiro nós temos que verificar a condição de existência. Isso significa que, nesse caso, essa expressão tem que ser maior do que zero e essa expressão aqui também tem que ser maior do que zero. Então, essa é a nossa condição de existência. Por outro lado, resolvendo a igualdade, o que nós podemos fazer? Desse lado esquerdo aqui eu vou conservar. Agora, esse número 1 pode ser escrito como logaritmo de 3 na base 3. Então, eu tenho uma soma de logaritmos de mesma base. Posso escrever essa expressão em um logaritmo só, no caso, na base 3, multiplicando esses logaritmandos. No caso, 3 que multiplica x menos 2. Então, nós encontramos essa igualdade aqui entre logaritmos de mesma base. Isso significa que esse número tem que ser igual a esse número aqui. Logo, x² menos 3x menos 1 tem que ser igual a 3 que multiplica x menos 2. Fazendo essa multiplicação
aqui, nós vamos obter 3x menos 6, passo para o outro lado, o 3x vem negativo e o menos 6 vem positivo. Obtemos assim x² menos 6x mais 5 igual a 0. Aplicando a fórmula de Bhaskara, nós encontramos que as raízes são x igual a 5 e x igual a 1. Agora, verificando a condição de existência para o primeiro valor de x, que no caso é 5. Então, para 5 ser solução dessa equação, 5² menos 3 vezes 5 menos 1 tem que ser maior do que 0, e 5 menos 2 tem que ser também maior do que 0. Fazendo essa conta, nós encontramos 9, então 9 é maior do que 0, e fazendo essa conta aqui, nós obtemos 3, e 3 é maior do que 0. Isso significa que 5 é uma solução dessa equação. Agora, realizando o mesmo procedimento aqui para x igual a 1, vocês estão vendo que nesse primeiro caso aqui vai dar problema, pois se x é 1, nós vamos obter 1² menos 3 vezes 1, menos 1, que resulta em menos 3, e menos 3 não é maior do que 0. Como o 1 não satisfaz essa primeira inequação, então já podemos descartar essa possibilidade. Portanto, a única solução dessa equação é x igual a 5. Outro exemplo. Agora nós temos o logaritmo do logaritmo de x na base 3 na base 2 igual a 2. Nesse caso, nós temos duas informações a respeito da condição de existência. Analisando esse logaritmo aqui em separado, o x tem que ser maior do que 0. Agora, analisando esse logaritmo aqui como um todo, o logaritmando também tem que ser maior do que 0. E nesse caso, o logaritmando é o logaritmo de x na base 3. Agora, o que nós podemos fazer com essa expressão aqui? Nesse caso, eu vou estar aplicando a definição de logaritmo, ou seja, 2 elevado a 2 é igual a logaritmo de x na base 3. 2 elevado a 2 é 4. Vou aplicar novamente a definição de logaritmo. 3 elevado a 4 é igual a x. Isso significa que x é igual a 81. Verificando a condição de existência, 81 é um número maior do que 0, e o logaritmo de 81 na base 3 vale 4, que é maior do que 0. Portanto, 81 é a solução dessa equação logarítmica. Agora, sistemas de equações logarítmicas. Nesse caso, nós temos um sistema de duas equações, onde uma delas é uma equação logarítmica e a segunda delas aqui é uma equação exponencial. Como a primeira equação envolve logaritmo, nós temos uma condição de existência. Isso significa que o x tem que ser maior do que 0 e o y também tem que ser maior do que 0. Por outro lado, vamos utilizar essa primeira equação para determinar uma relação de x com y, para depois utilizar a segunda e resolver o sistema por completo. Então, vocês estão vendo que nessa primeira igualdade aqui, log de x menos log de y pode ser escrito como log de x sobre y, que é igual a log de 2. Igualdade de logaritmos de mesma base significa que os logaritmandos são iguais, ou seja, x sobre y é igual a 2. O y está dividindo, passo multiplicando, ou seja, x é igual a 2y. Vou pegar esse valor de x, substituir na segunda igualdade para determinar o valor do y. Ou seja, 4 elevado a 2y menos y é igual a 16. 4 elevado a 2y menos y é 4 elevado a y. O 16 eu posso escrever como 4 ao quadrado. Isso significa que o y vale 2. E se o y vale 2, o x vale 4. Agora, como 4 é maior do que 0 e como 2 é maior do que 0, essa é
a solução desse sistema. Inequação logarítmica. Exemplo, log de x mais 1 na base 2 maior do que log de 6 na base 2. Primeiramente, nós devemos avaliar a condição de existência desses logaritmos envolvidos. Nesse caso, o x mais 1 tem que ser maior do que 0, ou seja, o x tem que ser maior que menos 1. Por outro lado, agora analisando aqui a inequação, nós temos que o logaritmo de x mais 1 na base 2 é maior que o logaritmo de 6 na base 2. Nós vimos que quando a base do logaritmo é um número maior do que 1, se esse logaritmo é maior do que esse logaritmo, isso significa que esse logaritmando também é maior que esse logaritmando, pois essa função é uma função crescente. Isso significa que o x mais 1 é maior do que 6. O 1 está positivo, passa negativo, isso significa que o x é maior do que 5. Agora nós temos que verificar a interseção dessas duas condições. Primeiramente, o x tem que ser maior que menos 1, e na segunda, o x tem que ser maior do que 5. Quais são os números em comum nessas duas condições? Justamente os números maiores do que 5. Desta forma, a solução é qualquer número real x, de forma que x é maior do que 5. Segundo exemplo. Agora vamos considerar essa inequação, logaritmo de x na base meio maior ou igual a 1. A condição de existência é x ser maior do que 0, então desconsidera essa expressão aqui. Por outro lado, avaliando aqui a inequação, o que nós podemos fazer? Esse 1 nós podemos escrever como logaritmo de meio na base meio. Então nós vamos obter essa expressão. Agora, vocês estão vendo que a base desse logaritmo vale meio, que é um número entre 0 e 1. Isso significa que essa função logarítmica ela é decrescente. Logo, se o logaritmo de x na base meio é maior ou igual que o logaritmo de meio na base meio, se esse número aqui for um número entre 0 e 1, o sinal aqui da inequação inverte para os logaritmandos, ou seja, o x é menor ou igual a meio. Agora nós devemos juntar essas duas informações. Eu sei que para x ser solução, o x tem que ser maior do que 0, e além disso o x tem que ser menor ou igual a meio. Como aqui tem o igual, aqui é a bolinha fechada. Agora, qual é a interseção dessas duas condições? Vocês estão vendo que é justamente aqui do 0 até o meio, aberto no 0 e fechado no meio. Por que o 0 aqui não está sendo considerado? Porque 0 não está aqui. Como eu quero determinar os valores de x que estão nesses dois conjuntos, então não considero ele na solução. Aqui eu tenho o meio, aqui eu tenho o meio, então considero o meio. Portanto, a solução é qualquer número real x, tal que x é maior do que 0 e x é menor ou igual a meio. Aplicação. Segundo a escala Richter, a magnitude m de um terremoto é dada por essa expressão envolvendo aqui um logaritmo, sendo a amplitude da onda sísmica em micrômetros e f a frequência da onda em hertz. Os efeitos de um terremoto de acordo com a sua magnitude são apresentados a seguir. Então, se a magnitude for menor do que 3,5, o terremoto não é sentido. Entre 3,5 e 5,4 pode ser sentido. 5,5 e 6 pode causar danos sérios a construções mal feitas. 6,1 e 6,9 pode ser destrutivo num raio de 100 km do epicentro. De 7 a 7,9 é um grande terremoto e acima de 8, enorme terremoto.
Vocês estão vendo que esse exemplo é uma aplicação do logaritmo na sismologia. Suponha que um terremoto tenha amplitude de 2000 micrômetros e que a frequência é de 0,1 Hz. Acerca desse terremoto, é possível afirmar que, considerando o logaritmo de 2 igual a 0,30, que o terremoto não é sentido, sua magnitude encontra-se entre 5,5 e 6, é um grande terremoto, sua magnitude é igual a 6,2, é duas vezes mais destrutivo do que um terremoto com frequência de 0,05 Hz. Então, o que nós vamos fazer é substituir naquela expressão que determina a magnitude. O que nós vamos fazer é substituir a amplitude por 2000 e a frequência por 0,1 naquela expressão que determina a magnitude. Então, m é igual a 3,30 mais logaritmo de a vezes f, onde nesse caso o a vale 2000 e o f 0,1. 2000 vezes 0,1 é 200. 200 pode ser escrito como 2 vezes 10 ao quadrado. 200 pode ser escrito como 2 vezes 10 ao quadrado. Essa multiplicação pode ser escrita por essa soma como log de 2 mais log de 10 ao quadrado. O log de 2, o exercício informou que é 0,3. E o log de 10 ao quadrado, nós podemos aplicar aqui mais uma propriedade de logaritmo, onde essa potência passa aqui multiplicando. E o log de 10 vale 1. Ou seja, nesse último termo aqui, nós temos 2 vezes 1, que vale 2. Somando esses valores, nós obtemos 5,6. Portanto, a magnitude do terremoto encontra-se entre 5,5 e 6. Ou seja, nós devemos marcar o item B. Com isso, a gente finaliza a aula sobre função logarítmica.